Boa noite, então, mais uma aula nossa aqui de sistemas de refrigeração. Vamos dar continuidade, então, ao nosso tema de isolamento térmico. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o cálculo de isolamento térmico de superfícies cilíndricas. Então, superfícies cilíndricas a gente pode pensar em tubos, isso é bastante utilizado em sistemas de refrigeração. Por exemplo, nos tubos do ar-condicionado, você vai utilizar isso também. E também mostrar uma outra forma da gente calcular nosso método lá da superfície plana, considerando também que o nosso local a ser isolado vai ter a presença do Sol. Então, com o Sol agindo ali, a gente pode ter também essa diferença que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos, então, primeiro no passo a passo para a gente calcular a nossa superfície cilíndrica. Então, eu tenho lá um problema. Eu tenho um tubo que está passando refrigerante ali dentro, e esse refrigerante não é para perder calor para o ambiente. E nem o contrário, né? O que é para acontecer, então? Primeira coisa que você vai fazer, igual todos os outros casos, você vai achar uma tabela de fabricante de isolante. Você vai achar aquele isolante que seja o adequado para você, e vai pegar o K do material. Então, você vai pegar a condutividade térmica desse material. Depois disso, quer dizer, na verdade, na mesma etapa, você vai pegar também qual que é o diâmetro do tubo que você está querendo fazer esse isolamento. Porque não adianta você ter um diâmetro diferente lá no seu fabricante do isolante e o seu diâmetro realmente do seu tubo que você quer isolar não seja compatível. Então, a primeira coisa que você vai fazer é esses dois passos aqui que são juntos. Depois disso, você vai pegar qual que é a temperatura do ambiente, onde vai ser instalado. Então, você pega uma média de temperaturas ali, ou temperatura máxima, que é o melhor. Depois, qual que é a temperatura média do fluido ali dentro. Então, se eu, por exemplo, te der que a temperatura média do fluido ali é -10, então você tem que utilizar essa temperatura. Depois disso, então, a gente tem que determinar qual que é a nossa fluxo de calor máximo. Então, qual a quantidade de calor que eu posso perder nessa tubulação? Se você não tiver isso disponível no seu projeto, que esse projeto aqui pode perder até tanto, você pode utilizar isso aqui, ó. O Q máximo vai ser 5 watts por metro. Metro porque é linear. Então, a cada metro de tubo, você pode perder 5 watts. Para tubulações de fluido refrigerante, aqui o menor igual a 5. E menor igual a 10 para tubulações de água gelada. Beleza. Tem um outro caso que na água gelada, a gente não quer que a água se esquente. Porque, por exemplo, essa água pode ser para resfriar alguma coisa, pode ser para você beber, ou qualquer coisa no estilo. Então, o que é o necessário? É que a diferença de temperatura da água seja específica. Então, você não quer aquecer sua água. Nesses casos, então você vai ter que vir aqui calcular o seu Q máximo através dessa fórmula aqui do nosso calor. Então, MC delta T. O M é a massa, a vasomássica de água. C é o nosso calor específico da água. L é o comprimento da tubulação. E o delta T é o aumento de temperatura máximo que pode acontecer. Então, você fala assim, olha, minha água está saindo daqui, saindo do ponto A, indo para o ponto B. Então, nesse caminho, eu não posso ter, por exemplo, uma alteração de mais de 3 graus Celsius. Então, você coloca o ΔT como 3 e utiliza todos os outros dados para calcular o seu Q máximo. Aí sim, você vai utilizar esse Q máximo, nesse caso aqui, da água gelada. Depois do que você tem lá em mãos, ou você pegou dos dados do seu projeto, ou você pegou aqui, ou você calculou quando era aqui para água gelada. Então, a gente vai calcular qual que é a resistência térmica que a gente precisa para isso. E resistência térmica que a gente calcula como sendo o ΔT, é a diferença de temperatura do ar com aquilo que está ali dentro do seu tubo, dividido pelo seu fluxo de calor máximo. Então, achamos isso aqui e a gente determina, então, a espessura do nosso isolante. Para determinar a espessura do isolante, então, a gente vai pegar o diâmetro do nosso tubo
dividido por 2, vezes o 2,71 elevado a F, menos 1. E esse F aqui, ó, para a gente é o 2 vezes o π, vezes o K do seu isolante, vezes a resistência que a gente calculou aqui em cima. Então, nesse caso aqui, o que a gente considerou? Só condução. Então, só tem o K, a gente não tem convecção. Porque, nesse caso aqui, a gente pode falar que é quase insignificante para a gente. Por isso que só tem, levando em consideração a condução. Agora, calculou a espessura, vai lá no catálogo do fabricante, acha uma espessura que seja equivalente. Então, você achou 4,5 milímetros, vai lá e escolhe a de 5 milímetros. E assim por diante. Aí, o que você precisa fazer? É igual naquele outro caso. Se deu errado, se você recalculou lá, se você precisa realimentar esses dados do projeto, porque o seu calor resultante deu errado, o que você vai ter que fazer? Então, você vai ter que fazer a partir do máximo fluxo de calor. Então, você faria aquele mesmo processo que a gente fez no exercício. Define qual que é o máximo que a gente pode ter aqui. Por exemplo, lá tem que ser menor ou igual a 10. Então, fala que o 10 é o máximo. Você sabe qual que tem que ser o ΔT. Então, você vai calcular o RT. A partir do RT, você então calcula qual que é sua espessura. Beleza. E a gente tem também que nesse item G aqui, nessa espessura que a gente determinou, a gente chama isso de espessura crítica. A gente fala que aquilo lá é derivado do raio crítico, que é aquele valor limite para o raio externo de isolamento. O que é isso? Quando a gente tem um valor abaixo desse valor crítico, a gente vai ter que o aumento do isolante vai aumentar o fluxo de calor ao invés de diminuir. Isso é engraçado, né? Porque se você utilizar uma quantidade de isolante muito grande, ao invés de você diminuir ali o fluxo de calor, você vai conseguir aumentar. E isso a gente chama de raio crítico e de espessura crítica. Nesse caso aqui, a gente calcularia dessa forma. Então, maior do que isso aqui, vai começar a perder mais calor do que o necessário. Então, se for maior que isso aqui, você já está perdendo dinheiro. Beleza. Então, sabendo disso aí, esse passo a passo, a gente também tem como evitar a condensação nessa superfície cilíndrica. Então, exatamente que nem lá na outra forma, da superfície plana, a gente vai ter que levar em consideração aqui outros fatores. Primeira coisa, a gente pega a temperatura do ar e a temperatura do fluido, igual. Vê qual que é a temperatura de orvalho. Então, a mesma fórmula que a gente fez. Pega qual que é o diâmetro externo da nossa tubulação. E vê também qual que é o coeficiente de convecção. Nesse caso aqui, a convecção é importante, porque a gente está falando de condensação ali no meio externo, que vai estar em contato com o fluido, e se você tem movimento de fluido, você vai ter, então, também o fenômeno da convecção. Você vai, então, pegar o K do material, você vai lá e escolhe qual que é o material isolante que você quer. Isso aqui foi só pegar dados ainda, você ainda não calculou nada. Depois disso, a gente vai ter que determinar qual que é a menor espessura que a gente pode utilizar. Então, a gente utiliza aquela mesma metodologia lá do nosso item. Que a gente primeiro vai ter que calcular o F1. Esse F1 aqui vai ser o K sobre o ln de R3 sobre R2. R3 é o raio externo da sua tubulação, R2 é o raio interno. E o F2 também você vai calcular aqui como sendo o coeficiente de película vezes o raio 3. Beleza. E depois, o que é importante para a gente é que dá para a gente calcular aqui também a nossa espessura, que é o importante. Para a gente calcular isso, a gente vai calcular qual que é a temperatura superficial do nosso isolante.
que a gente pega todo o F1 e o F2, usa a temperatura do fluido, que é aquela temperatura interna, a temperatura do ar, e a gente vai comparar o valor calculado aqui, ó, desse TS, com o valor da temperatura de orvalho. Então, pega o TS, que foi a temperatura que você pegou aqui na superfície do seu isolante, a temperatura de orvalho que a gente determinou em B. Se o TS, se essa temperatura aqui, ela for menor que a temperatura de orvalho, então quer dizer que vai acontecer a condensação. Então, o que você tem que ter aqui é uma temperatura TS maior do que a temperatura de orvalho. Por quê? Se eu tenho uma temperatura ali na superfície maior que a temperatura de orvalho, quer dizer que eu não vou condensar os meus gases. E se for o contrário, vai acontecer a condensação. Se isso acontecer aqui, ó, se o TS for menor, quer dizer então que a sua espessura que você utilizou ali não foi suficiente. Aí o que você vai ter que fazer? Voltar e calcular com novas espessuras. Então, a gente pega uma espessura maior aqui e joga no seu cálculo de novo. Depois disso, vê se deu certo. A partir do ponto que essa temperatura aqui for maior que a temperatura de orvalho, está tudo certo, aí você achou qual que é a espessura correta. Então, é basicamente assim. Pega uma espessura, calcula. Deu menor, você vai lá e muda a espessura, aumenta a espessura. E assim por diante, até que essa temperatura que a gente calculou aqui seja maior que a temperatura de orvalho. Se a gente precisar realimentar isso, né, dá para a gente calcular a nossa resistência térmica lá da mesma forma que a gente fez no outro exercício, por metro linear, né, utilizando também o calor máximo que seja disponível ali. Mas, dessa forma aqui, já costuma ser bem tranquila da gente utilizar essa espessura. Agora, a gente tem uma outra definição, que é a espessura econômica. A espessura econômica é o seguinte: você pode, por exemplo, você tem um tubo de um trocador de calor, você tem que isolar ele. Se você isolar ele com 5 milímetros de isolante, ele vai ficar ruim, porque vai perder muito calor. Mas só que vai ser muito barato para você instalar isso. Agora, se você instalar um isolante de 30 milímetros, vai ficar muito bom. Mas só que você vai ter que gastar muito dinheiro no isolamento. A espessura econômica é exatamente ver qual que é o melhor ponto de espessura que a gente pode utilizar, considerando que qual que vai ser o custo que você vai gastar com isolamento. Então, isso aqui, ó, é o custo que você está gastando com a espessura do seu isolamento. Aqui, ó, quanto menor, menor a espessura. Quanto maior, maior a espessura. Então, vejam que o custo vai aumentando. E agora tem o outro custo também, que é o custo da perda de calor. Por quê? Se eu tenho uma espessura muito pequena de isolante, eu vou ter uma perda de calor muito grande. Então tá aqui, ó, quando um é pequeno, o outro é grande. Se eu for aumentando essa, eu vou diminuindo essa, até que as duas se encontrem aqui. Isso acontece quando? Quando a gente vai fazer esse cálculo aqui da nossa perda de calor, o que a gente está levando em consideração é a energia elétrica que a gente está gastando com isso. Por exemplo, aqui eu estou perdendo muito, então eu estou desperdiçando a energia que eu estou gastando. E aqui, ó, estou perdendo um pouco menos, e aqui, ó, está melhor ainda. E por que eu utilizo esse ponto central? Porque se eu for utilizar esse, eu estou utilizando um custo muito alto inicial. E isso não vai compensar para mim. Então, eu sempre tenho que achar qual que é a interferência desses dois custos que seja ótima. Então, se a gente juntar esses dois custos aqui, a gente tem esse gráfico, onde que é o mínimo aqui, é onde que a gente vai utilizar a nossa espessura econômica de isolamento. Tem um método para calcular isso aí,
Como que a gente faz? É um método passo a passo, interativo. Então, você vai calculando vários valores de espessura com os dados de consumo energético que você vai ter e perda energética. E a partir disso, a gente traça esse gráfico. O que é a melhor espessura para qual perda de calor que a gente tem. Mas, semana que vem, a gente dá uma olhadinha nisso aí. Agora, só um resuminho aqui das fórmulas para a gente. Eu tenho outro método aqui de calcular a minha espessura de isolamento. Isso aqui, ó, é exatamente aquela fórmula que foi apresentada para vocês na aula passada. Só que tem o adicionamento aqui, ó, eu estou adicionando ΔT ins, que é a diferença de temperatura devido à insolação. Insolação é quando o sol está batendo na sua câmara fria, por exemplo. Ou você quer isolar uma casa e o sol está batendo nessa casa. Então, você tem que utilizar esse ΔT da insolação quando você tem a presença do sol. Lembrando aqui, ó, que é uma soma das resistências. Então, se eu tiver, por um acaso, 4 materiais isolantes, eu tenho 4 resistências a serem somadas. Se eu tiver 5 resistências e assim por diante. Se for uma superfície plana, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó, espessura, que é aquele L que a gente estava calculando, é a mesma coisa, K, condutividade, vezes a área. Se for cilíndrica, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, R2 sobre R1, raio externo sobre raio interno, L é o comprimento, K a condutividade. Então, a gente coloca isso, se for cilíndrico. E se por um acaso for esférico, a gente utiliza essa fórmula aqui. Mas é muito raro ser assim. Só lembrando que esse alfa aqui, ó, é o nosso H. Aqui só está escrito de outra forma, mas é o nosso H. É a mesma fórmula que eu apresentei para vocês. Deixa eu voltar aqui para falar onde que está. É a mesma fórmula, deixa eu ver. Dessa aqui, ó. Essa mesma fórmula aqui, ó, só que retrabalhada naquela outra lá. Então, eu estou utilizando o U aqui, que está escrito de outra forma. Aqui, ó, assim. Eu peguei esse U que está aqui, ó, em Q sobre A vezes ΔT, e substituí aqui. Aí dá exatamente aquela fórmula que está sendo mostrada ali. Deixa eu voltar lá. Essa fórmula aqui é exatamente a mesma. E se você quiser calcular lá para condensação superficial, a gente também tem uma outra forma. A gente tem como calcular essa taxa de transferência de vapor. Então, vai ser o ΔP, que é a pressão, a diferença de pressão dividido pela soma das resistências. Tem aqui as resistências para superfície plana, superfície cilíndrica e esférica. Isso aqui depois a gente vê também como que faz isso na prática, como é que a gente calcula essas pressões aqui, utilizando a nossa tabela termodinâmica. Então, vamos fazer esse exercício enquanto para a gente aprender. Eu vou passar lá o exercício, então, para vocês. Então, vamos fazer mais um exercício aqui sobre isolamento térmico. Então, eu vou ler aqui para vocês. Calcule a espessura do isolante, esse estiropor, que é a marca, de uma parede clara e face oeste, para que o fluxo de calor por unidade de área seja de 8,13 watts por metro quadrado. E essa é a sua espessura econômica. Agora, antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês uma tabela para que a gente consiga ver o que é isso que eu falei da parede clara. Vocês viram aí que tinha um negócio falando de parede clara a oeste. Essa parede clara a oeste, a gente pega dessa tabela aqui, ó, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente em carga térmica. Que é o quê?
devido à cor da sua parede, ali da sua casa, por exemplo, e aonde que ela está posicionada, você vai ter aquele ΔT de insolação. Então, se a gente vir aqui, ó, cor clara na oeste, a gente vai ter um ΔT de 2 aqui. Então, deixa eu voltar. Ali para o vídeo. Então, se eu já estou te falando que isso é a sua espessura econômica, você não vai precisar recalcular algumas vezes até achar essa espessura. Outra coisa é que fala dessa parede que é clara, que está na face oeste. Você vai utilizar aquela tabela 13 que foi mostrada aí para vocês, que a gente vai levar em consideração, então, aquele fator de insolação, então, o fator devido ao sol estar batendo ali naquela parede. E como ela está a oeste e é de cor clara, a gente vai pegar um valor de 2. Então, está lá na nossa tabela. Isso aí. Agora, então, eu vou começar escrevendo aqui para vocês quais são as nossas fórmulas. Então, nossa fórmula principal aqui vai ser o nosso calor, nosso fluxo de calor. Então, Q vai ser igual a o ΔT, que vai ser a temperatura externa, menos temperatura interna, mais o seu ΔT da insolação. Isso é o que está diferente do outro exercício. E a soma de todas as resistências. E a gente tem que lembrar aqui que as nossas resistências têm o seguinte formato. Quando é com uma superfície plana, a gente vai utilizar o somatório de 1 sobre H vezes área. Quer dizer, desculpa que eu escrevi errado, é o K, porque é condução, né? Se fosse para o ar, aí sim você teria convecção, você seria o somatório de 1 sobre o H vezes a área. Então a gente tem essas duas fórmulas. Isso aqui é condução, então é para superfícies sólidas. Isso aqui, convecção, para o ar. Sabendo disso, então vamos para o próximo passo nosso aí. Agora, eu vou então substituir essa fórmula aqui dentro dessa. Então a gente teria, vamos lá, o Q igual a TE menos TI, mais esse ΔT. Isso tudo dividido agora por todas as nossas resistências. Então a gente vai ter algumas resistências. A primeira delas, 1 sobre o H interno, ou seja, a convecção interna aqui, vezes a área. Depois, a espessura 1 ou largura 1, aqui você pode chamar de E de espessura ou L, que a gente estava acostumado. Qualquer um dos dois aqui está tranquilo. Vai ser então o K1 vezes a área. Depois, a gente ainda vai ter mais um material. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 materiais aqui. Então a gente vai ter 4 espessuras. Mais o E2, K2 vezes A, mais o E3, K3 vezes A, mais o E4, K3 vezes A. E por fim, é E4 dividido por K4, gente. Escrevi errado. A outra parte da convecção externa. Então, a convecção externa está acontecendo aqui, ó. Então, vai ser 1 sobre o H externo vezes a nossa área. Só que se você perceber bem aqui,
no exercício foi dado para você o valor de Q sobre A. Então, a gente tem que fazer isso aqui virar Q sobre A. Para fazer isso, então, é só pegar todos esses A's aqui que estão no nosso denominador, fazer ele comum. Fazendo ele comum, ele vai sendo multiplicado por tudo isso aqui. Então, se ele vai sendo multiplicado aqui no denominador, você passa ele para o outro lado, aqui também dividindo. Então, você vai ter formato Q sobre A é igual a TE menos TI mais o ΔT da insolação, tudo dividido por 1 sobre HI mais E1 sobre K1 mais E2 sobre K2 mais E3 sobre K3 mais o E4 sobre K4 mais o 1 sobre o HE. Então, essa aqui é a nossa fórmula que a gente vai utilizar. O que a gente tem que saber? Então, eu preciso saber quais são os Ks de cada um desses materiais. Então, o que se faz? Primeira coisa, você vai lá pesquisa qual é a condutividade térmica da argamassa. Depois, pesquisa qual é a condutividade térmica da alvenaria. Depois, você vai lá pesquisa qual é a condutividade térmica do isopor, desse estiropor. Então, a partir disso, a gente consegue calcular tudo. Então, primeira coisa, da alvenaria. Então, nosso K1. Vou chamar aqui, ó, K1 alvenaria. Não, quer dizer, desculpa, falei aqui errado. K1 primeiro é da argamassa. Argamassa. Então, eu vou pegar esse valor numa tabela e vou achar que é 1,28 watts por metro quadrado, metro vezes Celsius. Depois, eu tenho, então, agora sim, o da alvenaria. Então, meu K2, alvenaria. Então, eu estou fazendo aqui, ó, K1, K2, K3, K4. Isso vai ser igual a 1,165 watts por metro vezes Celsius. Depois, eu tenho, então, o meu K3, que é do estiropor. Deixa eu ver como que escreve estiropor. A gente vai lá, então, pegar esse K3 na tabela de estiropor como sendo 0,034. Esse é um valor bem parecido naquela tabela do Polypex que a gente tinha visto. E, por fim, a gente tem mais argamassa. Então, o K1 vai ser igual ao K4. Então, vou fazer aqui também, ó. K1 é igual ao K4. Vamos lá. Substituo, então, os valores. O que eu tenho aqui? Ó? Primeira coisa, o que é Q sobre A? Q sobre A vai ser o 8,13 lá do meu exercício. Então, 8,13 vai ser substituído aqui. Temperatura externa menos temperatura interna. Então, vamos fazer essa conta. Temperatura externa aqui vai ser 35 graus. Temperatura interna, o menos 10 graus. Então, vai ser 35 menos o menos 10, mais a diferença da insolação. A diferença da insolação, se a gente viu lá na tabela, é 2. Então, essa primeira parte aqui. Depois, vamos fazer o restante substituir nossos valores. 1 sobre o H interno. O H interno,
então vai ser 17,45. Isso você pode achar em outras tabelas também, igual a gente já tinha visto no outro exercício, ou o próprio exercício vai te dar isso, que é o coeficiente lá de película do lado interno e do lado externo. Então, vamos começar. E1 sobre K1. O que é E1? É 2 centímetros. Então, 2 centímetros está aqui. Ó. Vou colocar aqui 0,02 sobre o K1. K1, 1,28. Depois, a gente vai, então, para a parte de cima, ó, 25 centímetros, que é 0,25, dividido pelo K2, 1,165, mais o que você quer achar, que é a sua espessura de isolamento. Então, vou chamar só de E, aqui, se eu quiser colocar o 3, só para lembrar qual que é, dividido pela a nossa condutividade térmica do estiropor, 0,034, mais o E4, que é 2 centímetros também, 0,02, dividido por 1,28, e por fim 1 sobre o H externo, que é 34,89. Então, deixa eu deixar isso aqui separado, para não confundir. Então, agora eu vou utilizar a minha calculadora para calcular isso aí tudo. Vamos lá, então eu vou calcular aqui tudo embaixo primeiro, para depois fazer o restante das contas. Eu sei que aqui, ó, 35 menos 1 menos 10 dá 45. 45 mais 2, 47. Então aqui a gente já sabe, vamos escrever a equação aqui, ó, 8,13 igual 47. Então aqui embaixo é o que a gente vai calcular agora. Então vai ser, vamos lá, 1 dividido por 17,45 mais 0,02 dividido por 1,28 mais 0,25 dividido por 1,165 mais 0,02 dividido por 1,28 mais 1 dividido por 34,89. Calculei isso aí tudo, então eu vou ter o seguinte resultado, 0,3318. E falta só calcular isso aqui também. Ó. Então eu vou fazer 1 dividido por 0,034. Então, mais 29,42 vezes E3. Então, vou passar isso aqui multiplicando do outro lado. Então, vai ser esse 29 vezes o meu 8,13. Vai dar aqui 200. Peraí. 239,12 vezes E3 também, mais 8,13 vezes 0,3318. Vou colocar 70 aqui, 2,70 igual 48.
passar o 2,70 para o outro lado e dividir. Então, o E3 vai ser 47 menos 2,7 dividido por 239,12. Então, escrevendo essa equação, dá 0,185 metros, ou 185 milímetros de isolante. Então, por fim, nosso exercício ficou, então, a gente calculou qual que é a nossa espessura de isolamento, 185 milímetros. E aí, pessoal, conseguiram entender? Beleza, deixei lá um exercício para vocês, muito parecidinho com esse. Só mudei um pouquinho a geometria lá, mas dá para entender. Para vocês fazerem lá para a semana que vem. Acho que era só isso. Caso tenham dúvidas, agora é a hora. Se não tiver, vamos embora. Então, boa noite para vocês também. Até mais, um beijo. Falou. You are very welcome também. Até mais.